O bloco de notas, no caso, a gente utiliza quando a gente precisa mandar um texto para alguém, mandar alguma informação, e ele se caracteriza por ele ter pouco espaço em disco. Então, quando eu salvo um arquivo, o arquivo que ele salva é muito pequeno. Vai ser uma informação muito baixa. Se eu for carregar num pendrive, o espaço que ele vai ocupar vai ser praticamente insignificante. E ele é muito utilizado principalmente em alguns aplicativos como a configuração. Então, geralmente, quando eu baixo algum aplicativo da internet, quase sempre vai ter um arquivo do bloco de notas junto. E esse arquivo, então, vai conter informações, algumas informações sobre o aplicativo, como eu instalar ele, como eu posso estar utilizando. O arquivo que eu salvo nesse aplicativo aqui é os arquivos no formato .txt. Então, sempre que você vê um arquivo que é um nome que você colocou nesse arquivo .txt, significa que esse arquivo vai abrir ou vai ser editado com o bloco de notas. Beleza? Então, é mais ou menos essa a função do bloco de notas. Na questão visual aqui dele, em cima ele tem o menu de títulos dos itens. Aqui no meio, toda essa parte em branco é a digitação dele, onde eu posso colocar as informações. E aqui embaixo eu tenho um pequeno display que mostra todas as informações do aplicativo. Por exemplo, o que é esse aqui? L1 call 23. Significa que o meu cursor está posicionado na linha 1 e na coluna 23. Quando eu dou um Enter aqui, e vou digitar um novo título, agora o meu cursor está posicionado, vejam só, na linha 2 e na coluna 29. 100% é o tamanho da tela, somente faz referência ao zoom da tela que eu estou utilizando. E aqui tem o sistema que está convertendo esse aplicativo, que é o Windows. E aqui o TF8, que é o padrão de escrita. Então aqui existem vários outros padrões. Isso aqui serve simplesmente quando eu vou salvar um arquivo que ele é de configuração de um aplicativo. Então, nesse caso aqui, vocês não vão ter a necessidade de modificar esse padrão, mas alguns aplicativos utilizam o bloco de notas como o padrão deles. Então, aqui é o formato de escrita, de configuração do arquivo. E o texto aqui é livre. O que eu estou digitando no teclado, ele vai caracterizar. Dentro do menu arquivo, então eu tenho somente a opção de criar um novo, abrir um novo numa nova janela, salvar e salvar como esse arquivo, e também a opção de imprimir, configurar a página e imprimir. Então, basicamente são essas informações. Ao vir aqui imprimir, por exemplo, pode ver que ele vai me carregar a impressora que eu tenho disponível, que no caso não tenho, só tenho as padrões do Windows. Então, posso imprimir esse arquivo por aqui. Na segunda aba, eu tenho o menu editar, que tem, então, a opção desfazer, que eu vou voltar atrás nas ações que eu fiz. Tipo, coloquei um conteúdo e quero voltar, ou apaguei um conteúdo sem querer e quero restabelecer ele para o meu documento, utilizo desfazer. Aqui os botões de manipular o texto, recortar, copiar, colar e excluir, que eu seleciono um determinado texto, posso vir aqui, selecionei o cursor do mouse no começo, selecionei até o final, posso ir em editar, copiar, ou simplesmente com o botão direito sobre o texto também tenho essa opção copiar, e na próxima linha eu posso estar colando esse texto, duplicando ele. Beleza? E aqui embaixo tem algumas outras opções. Isso aqui é para localizar o texto ou
ir para uma determinada palavra do texto. Se eu tenho um texto muito grande, por exemplo, eu posso usar essa opção aqui, localizar, para localizar, vamos dizer, um tipo de uma palavra dentro desse texto e buscar onde ela está salva para poder inserir alguns dados a partir dali ou modificar ela. Aqui no botão formatar, eu tenho essa opção aqui, quebra automática de linha. Quando eu utilizo essa opção, automaticamente ele vai pular para outra linha quando eu insiro um texto que vai ficar maior que a folha, por exemplo. Se eu não tenho essa opção ativada, quando eu digito, eu posso digitar uma largura totalmente infinita aqui da minha janela. Pode ver que ela fica aumentando essa barra de rolagem aqui debaixo, então ela aumentou até o final. Ela criou essa barra e aumentou a minha janela. Mas se eu utilizar a opção quebra automática de linha, deixa eu vir para uma nova linha aqui, ao digitar, aqui vamos dizer se eu estivesse digitando outro texto, pode ver que automaticamente ele pula para a próxima linha quando termina a minha página, quando termina essa minha janelinha que eu tenho aqui na tela. E eu tenho esse botão fonte aqui, que modifica a fonte do texto. É uma configuração bem simples, tem as fontes, que são os padrões de informação que esse texto vai ter. E aqui também tem o estilo dela. Cada fonte permite, no caso, um tipo diferente de estilo. Ó, vamos selecionar aqui Arial. Então, eu tenho itálico, tenho o formato regular, negrito semicondensado, negrito itálico junto. Pode ver que toda vez que eu clico e altero, aqui embaixo mostra a alteração que eu fiz. Ó. Vamos trocar uma fonte. Pode ver que modificou. Aqui, ó, para essa letra aqui, Sans Serif, eu tenho várias opções. Tenho Condensed, Semi-Condensed, Regular e várias outras, Semi-Bold, diversas opções de estilo que eu aplico para uma fonte. Isso aqui pode modificar de acordo com a fonte que eu selecionei. E aqui no canto, o tamanho dela. Qual que vai ser o tamanho dela no meu texto? Vamos selecionar um tamanho maior aqui. Quando eu clico OK, pode ver que a fonte aumenta. Se vocês já trabalharam com o Word antes, vocês podem ver que eu posso alterar e ter vários tamanhos e vários tipos de fonte durante um documento. Num título eu coloco uma fonte, num subtítulo outra, no corpo do texto eu posso inserir um itálico, diminuir a fonte, trocar ela. Porém, aqui nesse aplicativo eu só uso uma única fonte para todo o documento. Então, não tem essa possibilidade de ficar modificando durante o texto. E aqui tem esse botãozinho, exibir. Primeiro item aqui embaixo, que é a barra de status, que é aquela barra que aparece aqui embaixo. E o botãozinho zoom, que me permite ampliar ou reduzir o zoom da minha tela. Então, é um aplicativo bem simples. Aqui para eu salvar, vou arquivo, salvar, vou selecionar aqui onde eu quero salvar esse meu documento, vou selecionar área de trabalho, que eu não tenho nada, e vou vir e digitar um título aqui. Meu documento. Dei um Enter e salvei ele. Pode ver que ele já está aqui na minha tela com o formato TXT. Quando eu clico sobre ele, ele vai abrir. Se eu clicar botão direito, propriedades, então eu vou ter as propriedades dele e aqui o formato dele, documento.txt, significa que ele abre como bloco de notas este aplicativo. Então tá. E aí, esse aplicativo não tinha na apostila ali, eu dei um breve resuminho, mas ele não está contido na apostila.
Agora vamos lá, na página 30, daí tem o aplicativo que está listado na apostila que a gente vai ver agora, que é o WordPad. Para eu abrir ele, como é que eu faço? Venho aqui no meu menu iniciar e digito WordPad. Como eu tenho o Word, que é o principal aplicativo de edição de texto, padrão mais utilizado, ele é o primeiro que me sugeriu aqui. Mas pode ver que abaixo, aqui na minha janela, sugeriu também o WordPad. E é ele que eu vou selecionar. WordPad. Então, está aqui na tela. Pode ver que a semelhança dele é muito parecido com o Word normal. Só que muito mais reduzido. Ele não tem praticamente 10% das funções que o Word nos permite. Então, é um conteúdo bem mais simples de eu inserir aqui no WordPad. Tem bem menos recursos, vamos dizer isso. A digitação dele é de texto livre. Eu posso estar utilizando o botão Tab do teclado para estar criando um parágrafo, gerando tabulação. E a partir desse momento, eu venho e digito um texto. Então, digitei uma frasezinha aqui. Aqui embaixo eu tenho o botão Zoom, que é permitido nele. E aqui eu tenho a principal formatação do texto. Veja que ela é bem reduzida. Primeiro item aqui é a fonte, que assim como o bloco de notas, eu posso alterar o tipo dela. Então, aqui eu tenho vários tipos de fonte, que eu posso modificar nesse meu texto. Pode ver que eu alterei a fonte, mas não alterou essa aqui. Porque nesse caso aqui, eu já tenho múltiplas fontes dentro de um documento. No bloco de notas, eu podia uma fonte para o documento inteiro. Para eu modificar a fonte desse texto aqui, então eu tenho que selecionar ele, deixo o cursor piscando na frente do texto, clico com o botão esquerdo do mouse e seleciono. Agora sim, eu posso modificar essa fonte que está aqui. Se eu estou com o cursor piscando e modifico a fonte, somente o texto que eu vou digitar, a partir daí que vai ser modificado. Então, as informações anteriores a isso não vão ter a fonte modificada, vai ficar a que eu defini antes por primeiro. Então, vim aqui, selecionei esse texto e vou modificar a fonte dele. Aqui, então, seleciono um item dessa lista. No meu caso aqui tem bastante fontes, isso depende da versão do Windows de vocês. Cada ano tem um tipo diferente. Selecionar uma qualquer aqui, aleatória, essa muda um pouco. Vamos pegar uma aqui, muda um pouco mais. Essa aqui é mais fininha. Do lado da fonte, eu tenho o tamanho. Qual que é o tamanho da fonte que eu vou aplicar no meu texto? Eu tenho esse tamanho 11 que vem padrão, mas aqui eu posso selecionar uma maior. Vamos selecionar 24. Coloquei aqui, então já aumentou o tamanho da minha fonte. Do lado aqui ainda, eu tenho o botão que aumenta e diminui a fonte. Então, amplio ela e diminuo sem precisar clicar nessa flechinha aqui. Se eu clicar aqui, pode ver que a fonte está aumentando. E se eu clicar no botão da direita, a fonte está diminuindo. E logo abaixo eu tenho outros tipos de formatação. O primeiro item, o que é? Negrito. Eu coloco o texto, ele vai engrossar o tamanho da minha linha. A linha que forma as letras vai ficar mais grossa, vai ser a função negrito. O botão do lado é o itálico. Ao clicar em itálico, veja que o texto sofre uma queda leve do seu topo para a direita. Então, ele inclina o texto com essa função itálico. E aqui outro botão é o sublinhado. Pode ver que ele adicionou
um traço abaixo das palavras. É a função sublinhado do texto. E aqui, o outro botão é o taxado. O taxado é o risco que fica no meio das palavras, sobre o texto. Quando é um texto que eu já suprimi. Eu utilizo isso aqui, por exemplo, um texto. Existem principalmente documentos que vêm do governo, documentos oficiais, que quando um texto não vale mais, eles utilizam essa forma aqui, taxado. Do lado, eu ainda tenho essas duas opções aqui, que é o subscrito e o sobrescrito. Então, eu só vou colocar um conteúdo aqui, aula de hoje. Então, por exemplo, esse aula de hoje aqui, eu quero colocar ele com um conteúdo um pouquinho para cima, que ele fica elevado ao texto. Então, eu vou utilizar essa opção aqui, ó, sobrescrito. Pode ver que ele ficou pequeno e acima do texto bloco de notas que eu tinha. Com outro botão, eu uso ele subscrito. Então, ficou na parte inferior da linha. Isso aqui ele fica na parte superior ou inferior da linha. Se eu desativar, ele volta ao normal. Para desativar, quando eu tenho selecionado, eu clico novamente em cima e ele desativa. Tudo certo por enquanto, pessoal? Qualquer dúvida? Esse é um conteúdo bem simples. Talvez alguns já saibam, já tenham conhecimento, mas eu vou dar toda essa retomada para poder, nos outros aplicativos que vêm depois, tipo o Word, o Excel e o PowerPoint, que usa o mesmo padrão de formatação de texto, não precisar retomando tudo isso novamente. Então, se a gente já tem todo esse conteúdo, depois, durante as aulas, nós não precisamos mais estar voltando, ou a gente volta simplesmente para esclarecer alguma dúvida. Então, a gente tem mais, melhora o nosso prosseguimento do curso. Joia? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar informando ali pelo chat, na parte inferior ali do Zoom, que a gente ajuda vocês sem problemas, beleza? Então tá, só deixa eu voltar aqui. Ok. Outro item que eu tenho aqui é a cor da fonte do meu texto. No caso, por padrão, ela veio com uma cor preta, mas se eu clicar sobre ela, eu tenho algumas opções de cores aqui. Pode ver que tem poucas cores, mas nesse botão mais cores aqui, eu posso utilizar aqui, ó, definir cores personalizadas. E aqui sim, eu seleciono uma determinada cor para inserir no meu documento. Vamos selecionar uma dessas pré-definidas aqui. Selecionar o vermelho, que fica mais aparente. Ok, modifiquei a cor do meu texto. Assim que vai ser alterado. Lembrando que todos esses itens de formatação aqui alteram toda a instrução do texto a partir daquele ponto. Então, como eu coloquei vermelho, todas as letras que eu colocar agora vai ficar na cor vermelha, beleza? Para eu voltar ao normal, se eu quero a partir desse trecho aqui, ó, possui formatações, eu quero colocar outra cor, simplesmente eu posso voltar aqui para o preto e a partir de agora a cor fica preta. Então, sempre eu vou determinar, o cursor é que determina a partir de que ponto vai ficar um tipo de cor ou vai ficar outra. E aqui nós temos a opção de realce do texto. O realce ele serve para tipo colocar quando a gente passa o canetão ou o pincel, o pincel marca-texto, né, sobre um determinado trecho ou sobre uma quantidade de palavras. Então, vou selecionar esse meu trecho aqui, bloco de notas. Venho aqui em realce e aqui eu posso aplicar. Vamos selecionar esse, como já está verde, vamos verde limão aqui.
Pode ver que ele adicionou um realce verde no meu texto. Então, ele fica como se fosse uma marcação desse meu conteúdo de texto. Aqui mais ao lado, então nós temos as configurações de parágrafo. No item inferior aqui, nós temos o alinhamento desse texto. O primeiro é o alinhamento à esquerda, que vai colocar sempre todas as palavras mais à esquerda possível. Quando um trecho termina e a palavra não cabe na linha, ela pula para a próxima. Nós temos o centralizado, que vai centralizar esse texto. Sempre o meio da linha vai ficar no centro da folha. Nós temos a opção alinhado à direita, que vai alinhar esse texto totalmente à direita, para cá. E esta opção, justificado, que faz o quê? Ele vai alinhar o texto dos dois lados, tanto à esquerda quanto à direita. Quando uma palavra não cabe na linha, ele vai aumentar o espaço, o tamanho dos espaços que eu dei no meu texto, e vai fazer com que fique alinhado tanto na borda esquerda da minha folha, quanto na borda direita dela. E aqui em cima nós temos as opções de parágrafo. Quando eu crio um parágrafo com o botão Tab, aqui eu posso aumentar o recuo, pode ver que aumentou o recuo do meu texto em relação à margem da folha, e aqui voltou o recuo de acordo, em relação à margem da folha. O que é a margem da folha? Estão vendo que aqui em cima tem uma régua que está aparecendo nesse meu texto. Eu tenho um trecho aqui que está em cinza, um trecho central que está em branco e aqui em cinza de novo. Esse trecho em cinza é a margem da minha folha, que vai determinar um espaço que não vai ser digitado, não vai ser impresso, para ter, vamos dizer, um espaço para eu grampear uma folha, que eu estou criando um texto com várias folhas e vou grampear, ou usar os envelopes perfurados para poder prender numa pasta. Então, essa é a margem. E aqui eu posso deslocar a margem mais para o meio, mais para a esquerda, dependendo do tipo da folha que eu vou usar. Na outra aba aqui, ó, a gente tem essas opções. A gente já vai ver essa questão, beleza? Outro item aqui que eu tenho são os marcadores. Esses marcadores são para eu fazer uma lista. E eles vão me fazer uma pontuação de caracteres. No caso aqui eu tenho as bolinhas. Uma numeração, uma ordem alfabética, no caso, A, B, C, ou uma ordem de números romanos. Também pode ser feita por aqui. Numeral, alfabético e numeração romana para eu fazer uma listagem de tópicos. Então, eu posso utilizar esse item aqui. Vamos, por exemplo, 1, 2, 3 aqui. Então, aqui eu posso fazer o texto que eu quiser. Quando eu dou Enter, ele automaticamente cria um novo numeral e pula a linha. Digitei o texto, cliquei em Enter, já criou um novo número e adicionou na nova linha. E assim por diante. Enquanto eu tiver informações, ele vai estar criando o texto para mim. Aqui eu tenho a opção de espaçamento, que é o espaçamento dessas linhas. Aqui, nesse meu texto, então eu selecionei ele e eu tenho um espaçamento de 1,15, que é entre uma linha e outra. Se eu selecionar 2, pode ver que o espaçamento ficou maior. Então, entre uma linha e outra, agora existe mais espaçamento. E se eu selecionar 1, o texto vai ficar mais justinho, mais apertado. E ainda tenho essa outra opção, adicionar espaço de 10 pontos, que são 10 pontinhos da tela,
após parágrafos. Então, toda vez que eu crio um novo parágrafo, que eu dou um Enter com o teclado para criar um novo parágrafo e clico com o Tab, o texto, a partir daí, vai ficar, além da distância da linha normal, mais 10 pontos entre a divisão de um parágrafo e outro. No Zoom aqui, então, pessoal, nós temos um limite de tempo. Nós temos menos de 2 minutos agora. Aí não vai dar tempo de explicar os outros conteúdos aqui. Eu vou fechar essa reunião e daí já volto. Vou mandar para vocês novamente o link ali no grupo da turma e já vocês conectam na aula novamente para a gente prosseguir com o andamento da apostila e depois vamos fazer umas atividades. Ok, pessoal? Já voltamos. Bom, ele não conectou ainda, vamos prosseguir aqui, depois qualquer coisa a gente retoma. Então, tá. Voltamos aqui para o WordPad, nosso aplicativo. E agora vamos ver algumas coisas que podemos estar inserindo dentro desse nosso arquivo. Como ele tem bem menos recursos, com certeza, que o Word, a gente pode inserir praticamente os mesmos itens que lá. Só que o que diferencia é o que a gente pode fazer com esses objetos que a gente inseriu. O primeiro item que eu tenho aqui é uma imagem. Eu seleciono esse botão imagem e vou procurar um arquivo que eu tenho salvo dentro do meu computador. Tem essa minha pasta de imagens aqui. Vou selecionar um determinado arquivo, uma imagem. Ele carregou para dentro do meu do meu aplicativo do WordArt. Está aqui. Aqui dentro, eu não tenho muitos recursos para fazer, a não ser modificar o tamanho dessa imagem, selecionar ela para ficar menor, e também posso posicionar essa imagem, de acordo com essas opções aqui. Posso centralizar ela, alinhar à direita ou alinhar à esquerda. Deixa centralizado aqui, de acordo com como eu vou precisar fazer no meu documento. Outro item é desenho do Paint. Ao clicar sobre ele, é aberto o Paint para eu fazer um desenho. E com isso, eu vou estar criando um desenho aqui. E depois, quando eu for salvar, vai salvar dentro do meu WordPad. Então, esse é um recurso aqui. Mas, geralmente, depois que eu crio uma imagem separada, depois que eu tenho ela salva, daí sim que eu vou inserir dentro do meu documento. Tenho essa data e hora, que vai inserir a data atual dentro do meu documento. Posso selecionar, então, aqui uma data, ok? E ele fica aqui, ele pega a data atual do meu computador e a hora atual e coloca dentro dentro do meu documento. E tem essa outra opção, que é inserir objetos. O que são esses objetos? Pode ver que são vários itens que aparecem aqui disponíveis. Que é arquivos do Word, pacotes de arquivos, imagens. Então, eu vou estar selecionando aqui. Também utilizo essa opção criar do arquivo, que vai me permitir importar um arquivo para dentro dele. Então, eu posso ter um arquivo dentro do outro, se eu quiser. Isso aqui a gente vai ver também no Word, com os hipertextos. Depois a gente vai ver bastante essa questão de importar um objeto e ter um arquivo inteiro, ou até mesmo um vídeo, dentro do meu documento do Word. E aqui nessas outras opções, eu tenho localizar, substituir e selecionar tudo. Ao clicar em selecionar tudo,
seleciona todo o texto do meu documento. Substituir é para eu pegar um texto e substituir por outro. Selecionei um texto, cliquei em substituir. Vai abrir essa janelinha e eu vou informar aqui em substituir o que eu quero que modifique. Então, tudo que tiver com esse trecho aqui, no caso, é a partir de agora que a cor fica preta. O que eu digitar aqui embaixo vai ser o novo conteúdo. Digitei e cliquei em substituir. Ok? Fechei. Pode ver que agora modificou o texto de acordo com o que eu digitei lá. Isso aqui também serve para eu modificar uma letra. Vamos dizer que por exemplo, no meu texto, eu tenho escrito várias vezes uma mesma palavra. Vamos dizer que a palavra WordPad, eu coloquei um I no final, mas não é. É o D mudo. E eu quero modificar todas essas palavras, tirando o I e colocando tirando o I, ficando somente WordPad. Eu botei aqui WordPad com I. Então, eu vou selecionar uma palavra, vou vir aqui em substituir. Aqui tem que apagar que eu pegou o que estava antes. WordPad com I. Então, eu venho localizar. Por que não achou? Vamos localizar. Eu acho que dá certo. WordPad. Ele já localizou, sim. Quando eu clico em localizar, ele seleciona aqui. Toda vez que eu clico nesse botão localizar próxima, ele vai selecionar a palavra que eu digitei nesse item aqui, localizar. Ele vai aparecer selecionado aqui no texto. Então, aqui eu digitei o WordPad sem o I, e eu vou clicar nesse botão aqui, substituir tudo, que vai substituir todas as palavras do texto que estão com I para demudo, no caso da palavra WordPad, né? Não todas elas, somente o que tiver escrito assim. Cliquei, ele falou que o Word terminou a pesquisa, fechei, cancelar, e agora a minha palavra está com o I suprimido. Está como é a forma correta de escrita. E aqui em cima no meu botão localizar, me permite fazer uma busca no texto. Se eu tenho um documento muito grande, com 10, 15 páginas, e eu quero procurar um determinado conteúdo dentro dele, sem precisar olhando e ler tudo, eu uso esse menu localizar, que eu tendo uma relação, mais ou menos, do assunto que eu quero, ou eu quero procurar um nome numa lista, eu uso esse botão localizar para poder pesquisar dentro de um documento. Beleza, na aba principal é isso. Pode ver que não tem muitas funções, são mais ou menos as formatações básicas e inserções de arquivos simples. Na outra guia, eu tenho, então, exibir. Aqui, o que me permite aumentar e diminuir o zoom, assim como no rodapé. A régua, que é esse cabeçalho aqui da margem, da folha. A barra de status, que é essa barrinha aqui embaixo, aparece bem clarinho, não sei se vocês conseguem ver, que é a barra que tem o zoom. E aqui tem esse botão, quebra automática da linha, que me permite eu formatar a quebra do meu texto de acordo com o tamanho da minha folha. Se eu utilizar esse sem quebra automática, então, o texto só vai pular linha quando eu clicar a tecla Enter do teclado. Mas depois, quando eu for imprimir, não vai caber numa folha. Então, vai sair uma impressão toda bagunçada. E para sair impresso corretamente numa folha, eu uso, então, ajustar na régua, que daí vai me permitir, o texto vai ficar ajustado de acordo com as margens de uma folha.
E aqui tem unidades de medidas, que são as unidades de medida da folha. No caso aqui está em centímetro. Essa régua aqui está em centímetro para delimitar o tamanho da minha folha. Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto? Podem. Só vou fechar aqui o compartilhamento. Vamos voltar aqui. Se tiver alguma dúvida, vocês podem estar falando. No andamento da nossa apostila ali, então já vem alguns assuntos variados, que é notas autoadesivas, calculadora, galeria de fotos. Então são itens bem curtinhos, só que se a gente for fazer as atividades hoje já fica um pouco mais demorado para fazer. Então não vamos ver eles, como são itens bem curtos da apostila, vamos ver na próxima aula todos eles de uma forma juntos, e como eles não requerem tantos exercícios, então, para eu ver notas autoadesivas, é uma aula curtinha, calculadora também, então vamos ver na próxima aula. E, nesse momento, vocês vão fazerem as atividades, tem as atividades ali da página 32, mas eu tenho também uma que eu preparei aqui. Deixa eu só buscar. E com essas atividades, vocês poderão também ir treinando a digitação. Tem bastante conteúdozinho que vocês vão digitar para treinar o teclado, treinar a digitação das teclas. Deixa eu pegar aqui a atividade. Ok. Vou compartilhar novamente a tela aqui com vocês, só para vocês verem como estarão fazendo essa atividade aqui, beleza? Ok, eu vou mandar o link para vocês e vai ser isso aqui que vai aparecer. Atividade de digitação 1, do bloco de notas e do WordPad. Primeira pergunta é para vocês colocarem o nome da turma e o nome de vocês e o nome da turma, dia da semana e o curso. E aqui tem 5 perguntinhas. A primeira, insira aqui a atividade 1 da apostila da página 32. Então, lá na página 32 tem a atividade 1. Você lê a atividade lá, que pede para você digitar um texto no WordPad. Você vai salvar esse arquivo dentro do computador de vocês e vai clicar aqui, adicionar arquivo. Ao clicar aqui, vai aparecer, selecionar arquivos do seu dispositivo. Clicando novamente, vai aparecer para você pegar o arquivo dentro do computador. Você vai selecionar, se você salvar na pasta Meus Documentos, vai lá em Meus Documentos, seleciona o arquivo com o nome e clica em Abrir. Ao clicar, depois que clica em Abrir, clica aqui, ó, Fazer upload. Daí vocês vão carregar o arquivo nessa atividade. E assim por diante para todos esses arquivos aqui. A mesma coisa para os 5. São textos bem curtinhos lá, textos de 4 ou 5 linhas. Então, somente para vocês ir treinando também como é que salva e carrega os arquivos, além da digitação. Na pergunta 2, você vai carregar a atividade 2 da apostila. Na 3, atividade 3 da página 32. E na 4, atividade 4, que está na página 33. E aqui, logo abaixo, tem a atividade 5, que você vai criar um arquivo no WordPad. Então, todos esses arquivos você vai criar no bloco de notas ou no WordPad, conforme pede a apostila. E daí vocês vão criar esse documento aqui, vão olhar na tela e vão copiar de acordo com aqui, salvar no WordPad e adicionar arquivo. Depois que adicionaram tudo, clicam em enviar. Joia, pessoal? Entendido? Alguma dúvida quanto a isso? Pode estar respondendo aí qualquer coisa no chat, alguma coisa que estarei para ajudar vocês, beleza?